Olá, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Está tudo tranquilo? Sinal, a imagem, a voz, tudo bom? Um prazer enorme estar aqui com vocês, né? É, O pessoal está chegando, eu não estou conseguindo acompanhar as mensagens, mas sejam todos muito bem-vindos, né? Me parece que tem aí pessoas de várias formações, de vários locais. Sejam muito bem-vindos. Ô, Raildo, consegui ver agora. Seja bem-vindo, querido. Meu ex-aluno da graduação, da pós. Excelente, Guilherme. Obrigada, obrigada. Mas vamos lá, né? Primeiramente, muito obrigada por vocês estarem aqui numa segunda-feira, né? A gente participando dessa live. Eu sou Andréa Stanger, sou perita criminal da Polícia Federal e eu estarei aqui com vocês para apresentar um pouquinho sobre esse mercado fascinante, né, da área de perícia, tá bem? Eu vou colocar aqui alguns slides para a gente ir conversando. Vocês podem ir colocando as perguntas que tiverem, as dúvidas aí no chat. Assim que der, eu dou uma olhadinha e vou respondendo, tá ok? Também tá o pessoal aí a Natane da Blue EAD, tá o Guilherme aí também dando um apoio na transmissão, tá ok? Fiquem à vontade para colocar as dúvidas que vocês tiveram. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ver se ficou. Se ficou. Ah, ficou pequeno, né? Deixa eu ver. Ah, achei. Pronto, pronto, pronto. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a professora Andréa Stanger, eu sou perita criminal da Polícia Federal. Minha formação é na área de informática e administração. Eu tenho algumas pós, mestrado, doutorado, mas eu não vou falar isso, senão a gente fica perdendo muito tempo, né? E aí a gente veio para falar sobre a área de ciências forenses, ou forensic science, né? Aí o termo utilizado em inglês. Possivelmente vocês já ouviram falar sobre isso, muitos estão acostumados a assistir seriados, né, de CSI, né? E é bem isso mesmo, é um CSI, né? Um CSI do que a gente faz aqui no Brasil. Tanto a Polícia Federal como as perícias estaduais, e a gente vai ver outras opções que a gente tem para atuar, mesmo sem concurso, tá? Já adiantando para vocês, quem ficar até o final aí, a gente tem um presente para vocês, né? Uma oferta muito legal. Então, assim, segura aí, né? Fica aí até o fim, porque vai valer a pena, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês a Blue EAD, né? Eu estou aqui no canal da Blue EAD apresentando este curso, que é um dos cursos que a Blue EAD tem, né? A Blue EAD tem 11 cursos na área forense, e eu vou apresentar esse de Forensic Science, que é o primeiro curso que a gente indica, tá ok? A Blue EAD é uma empresa que está há 7 anos no mercado e na área de pós-graduação já são 3 anos, com esses cursos de graduação na área forense, né? É um diferencial que a gente tem, pessoal que me conhece sabe que eu já fui avaliadora do MEC, inclusive, né? E o MEC ele exige que um curso de pós-graduação, um curso de graduação tenha 30% de professores, mestres e doutores. E aqui na Blue EAD a gente tem 95% dos professores com mestrado e doutorado. Então, assim, o ponto principal que a gente tem aqui são os professores. E assim, além disso, todos eles são peritos, né? Então, assim como eu tenho vários colegas da Polícia Federal, tenho vários colegas das perícias estaduais, colegas que atuam como peritos particulares ou peritos judiciais também, tá ok? Nós temos aproximadamente 70 professores, né, que estão nesses cursos, como eu falei, praticamente todos são peritos, né? E uma situação também, uma questão prática da Blue EAD é que os cursos são totalmente online, né? Totalmente EAD, né? E aí eu vou contar como surgiu, né? A Blue EAD, o Raildo sabe disso, né? A gente tinha cursos presenciais e hoje nós somos totalmente EAD. Então, nós temos professores que estão no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, e a gente também tem alunos que são de outros países. Atualmente, a gente tem vários alunos de Angola, de Portugal, né? Geralmente, países de língua portuguesa, tá ok? Bom, vou contar um pouquinho, né, sobre essa minha história. Eu passei no concurso de 2004 na Polícia Federal,
E eu fiz o concurso porque eu dava aula no Acre, né? Eu era professora da Universidade Federal do Acre, era professora de faculdades particulares e também era gerente de TI. E eu resolvi fazer o concurso e tinha só uma vaga. Mas essa história não é para contar aqui hoje, porque dá uma live lá no meu canal, tem essa história, tem em alguns outros cantos, no LinkedIn tem sobre isso, né? Mas assim, eu entrei nessa área de perícia, eu estou na Polícia Federal trabalhando efetivamente na perícia há mais de 15 anos, né? Já tem 15 anos e meio aí. E isso foi a Forensic Science surgiu a partir disso, porque eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pela área de perícia, né? Nem sabia que existia essa opção de atuar como perita, né? Eu assistia aqueles filmes, achava o máximo, né? Sempre gostei de livros de investigação, livros policiais, seriados, né? Esses seriados mesmo de perícia, assim, eu ficava maluca, né? E aí, um belo dia, eu dando aula, descobri que ia ter um concurso para a Polícia Federal na área de perícia. E assim, tinha um concurso geral, né? Então tinha a possibilidade de eu fazer para agente, para escrivão, para piloscopista ou para perita. E aí eu resolvi fazer para perícia. Só tinha uma vaga, né? Aí eu falei, vou fazer para ver como que é fazer um concurso, para contar essa experiência para os meus alunos. E eu passei. E aí, depois daquilo, eu falei, caramba, como que eu nunca pensei nisso antes, né? Como que eu nunca pensei em ser perita antes? Era uma coisa, assim, surreal, né? E é justamente sobre isso que eu vou falar com vocês nessa live, porque possivelmente muitos de vocês nunca nem pensaram em ser peritos, né? E aí eu vou falar como é possível pelo concurso, né, para ser um perito da Polícia Federal ou um perito das perícias estaduais, ou mesmo outras formas de ser perito. Porque, por incrível que pareça, quando a gente fala de profissões, dificilmente se fala nisso, né? Eu dei uma entrevista esses tempos aí para o pessoal do Que Carreira, que eles fazem um trabalho muito legal. Eles fazem com os alunos aquela orientação vocacional, né? E aí eles vão atrás de profissionais daquela área para falar sobre o assunto. E aí a gente se conheceu dessa forma porque algum aluno falou assim: eu queria saber como que é a profissão de perito. E aí eu dei uma entrevista, tá lá no meu canal do YouTube, né? E aí eu falei assim, poxa, mas as pessoas. Aí até foi essa troca de informação com a Natasha. Ela falou assim: o pessoal se pergunta o que a pessoa vai ser. Ela fala que vai ser médico, que ela vai ser advogado, que ela vai ser dentista, que ela vai ser arquiteto, que ela vai ser engenheiro, que ela vai ser N profissões, mas dificilmente alguém fala que gostaria de ser perito, né? Nem eu, né? Nem eu pensava nisso. Então, a ideia dessa live é para apresentar um mundo de possibilidades para vocês, né? E de repente isso vai fazer sentido na vida de vocês, tá bem? Então vamos lá. Eu depois, se vocês quiserem, tem o meu Instagram, a gente pode conversar por lá, mas hoje o assunto não sou eu, tá bom? Tá. Então eu já contei como que eu entrei na área de Forensic Science, né? Que foi por meio do concurso, me tornei perita da Polícia Federal. E aí, o que aconteceu? Eu morava no Acre à época, né? O Raildo tá aí, foi meu aluno, né, no Acre, e eu fiz o curso de formação na polícia. Então, a gente tem uma etapa de provas objetiva, prova física, prova de psicotécnicos, exames médicos, assim, é um processo longo. E aí, a última etapa é um curso presencial, aonde você vai aprender tudo sobre a polícia, né? Então, assim, no caso da Polícia Federal, nós somos policiais, e daí depois nós somos peritos, e depois nós somos peritos da nossa área. E nessa formação de peritos, tudo isso que está nesse curso é visto lá, né? Então, assim, já fica a hashtag uma dica para quem está pensando em fazer concurso. Esse curso de Forensic Science que eu vou apresentar para vocês, ele é fantástico, porque vocês vão conseguir estudar já para concurso, tá? Porque o que acontece? Esses concursos de perito, eles vão colocar assuntos de criminalística que vocês vão ver nessa pós, tá ok? Mas o meu curso de formação na Polícia Federal foi, assim, uns 20% disso que tem na pós, tá? Porque, assim, a gente
eu vou mostrar as disciplinas para vocês. A gente tem que entender de balística, a gente tem que entender de acidente de trânsito, a gente tem que entender de local de crime, de medicina legal, saber se a pessoa, por exemplo, se suicidou, se foi suicidada, né? Porque às vezes o pessoal tenta mata uma pessoa e tenta criar um cenário de crime diferente do que realmente aconteceu. Tá? Então, todos esses são assuntos que se trata no Forensic Science. Mas, em resumo, né, vou voltar para a história aqui. Como que eu entrei? Então, eu entrei pelo concurso e como que surgiu o curso de Forensic Science? À época, então, como eu falei, eu morava no Acre e o que acontecia? Existe uma figura de perito judicial que é um perito que é o perito do juiz. O que acontece? Se é uma questão penal de crime, ela vai para a Polícia Federal, vai para as perícias estaduais, dependendo, né, de quem é a responsabilidade de atuar em cima daquele crime. Mas a gente tem uma outra situação que são os tribunais da área civil. E o que acontece? O juiz ele precisa lá de um engenheiro civil, ele precisa de alguém de informática, ele precisa de alguém de psicologia, ele precisa de alguém de N áreas para fazer um laudo. Porque não é um caso criminal, é um caso da esfera civil. Né? Então, sei lá, duas pessoas estão brigando por conta de um terreno. Né? E aí ele precisa ter uma opinião técnica. Ele vai lá na base de dados e procura alguém que tem aquele perfil para fazer o laudo. Esse laudo geralmente é pago, né? Então a pessoa que vai fazer esse laudo, ela vai receber para fazer aquele serviço, mas ela não é uma funcionária do tribunal, ela é um perito que é contratado para fazer aquele serviço. Então, por exemplo, se você é engenheiro da área florestal, por exemplo, tem uma situação, eu preciso de um engenheiro florestal aqui para verificar esse caso. Aí vê na base de dados quem tem formação em engenharia florestal e que sabe fazer laudos e que entende da área forense para atribuir, né, para que a pessoa faça aquele laudo ela geralmente, eu estou falando, tá? Porque isso não é regra, pode mudar de um estado para o outro, de um tribunal para o outro. Geralmente ela recebe 50% daquele caso e os outros 50% quando ela entregar o laudo. Tá? O que acontece? Vou dar um caso extremo, tá? Assim, geralmente, vamos supor, uma perícia ocorre ali por volta de R$ 1.500, que seria o mínimo, mais ou menos, que paga, mas pode ter perícia de 5 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil, depende do que está ali em disputa contábil, por exemplo. Eu já acionei uma vez um banco e eu não podia fazer a perícia, eu precisava de um perito contábil, e aí eu e uma outra pessoa que estávamos na ação, a gente pagou para que um perito contábil fizesse lá os cálculos para mostrar que aqueles juros estavam abusivos, né? Então, eu já contratei um perito judicial, né? Assim, a gente entrou na justiça e aí a gente que teve que pagar as custas desse perito, foi bem caro, né? Tá? Então, tem essa possibilidade. E aí, o que acontecia? Eu morava no Acre e não tinham esses peritos, tá? Então, assim, o que acontecia? O juiz ele chegava lá na Polícia Federal pedindo para a gente fazer aquelas perícias. Só que não é nossa atribuição, a gente faz perícias da área penal, né? E aí eles, mas não tem perito no estado, a gente precisa, não sei o que, vocês poderiam fazer. Daí falava com o chefe, se o chefe falasse que sim, a gente tinha que fazer. Então, eu tinha que parar o que a gente estava fazendo para atender uma demanda. Eu não recebia nada, né? Porque a gente é funcionário do estado, então eu não recebo nada. Mas, no caso, se tivesse alguém cadastrado lá, a pessoa poderia pegar aquele trabalho. Então, essa possibilidade, por exemplo, de você atuar em qualquer área que seja, e se cadastrar num tribunal é uma possibilidade extremamente real. Vou dar uma outra dica: você faz uma pós-graduação dessa, e aí você contacta advogados. E aí você fala assim: olha, eu entendo de documentoscopia, eu entendo de perícia ambiental, eu entendo de perícia de informática. Se você tiver um caso e precisar de um assistente técnico, eu estou aqui. E aí, quem paga essa pessoa esse perito é a pessoa que entrou na justiça, né? Ou réu, né? Uma das partes ali que tá na lide. Então, assim, geralmente você tem o perito, né? Que é do juiz, que vai
analisar o caso e vai auxiliar o juiz naquela questão técnica, porque o juiz ele não sabe como lidar com aquilo, e cada uma das partes pode contratar um. Então, no caso desse, da esfera civil, a gente pode ter 3 peritos atuando, né? Então, os 3 ganhando o seu, né, o valor do seu trabalho ali, né? E foi assim que eu criei a pós de Forensic Science, na época era Ciências Forenses, pela Uninorte, né, que é parceira da Blue EAD, para atender esse mercado do Acre, porque tinha demanda. Por que eu sabia que tinha demanda? Porque eles vinham toda hora pedindo à Polícia Federal que a gente fizesse as perícias, né? E aí a ideia foi justamente criar esse curso para que os alunos de lá conseguissem atender este mercado, né? E foi assim que surgiu a Forensic Science e aí as ciências forenses, né? Pós-ciências forenses. E aí depois eu fui morar em Brasília e ficava muito difícil para ficar e dando aula no Acre. E aí surgiu a Blue EAD e a gente começou a oferecer esses cursos à distância, em parceria com a Uninorte ainda, né? Então, ela mudou de nome de Ciências Forenses, que era um curso presencial, para Forensic Science, que é esse curso totalmente EAD. Então, já adiantando, né, isso é um mercado bastante promissor aí para vocês atuarem. Tá, vamos lá. O que eu preciso para atuar na área forense? Bom, tempo para estudar, né? Para começar a atuar na área. Então, assim, eu posso só com a graduação ir lá e me inscrever no tribunal? Pode. Mas assim, vamos combinar que se você chegar lá assim, olha, eu sou especialista em Forensic Science, o juiz, né? Gostei, né? Esse currículo da pessoa, além dele ser formado em engenharia civil, em engenharia mecânica, em contabilidade, em química, enfim, qualquer curso, psicologia, ele também tem uma formação na área forense. Tá? E assim, só para dar um spoiler, né? A primeira disciplina é comigo. E na primeira disciplina, os alunos já aprendem a fazer laudo. Hoje, inclusive, depois daqui, eu tenho aula com o pessoal onde eles já vão apresentar os laudos que eles fizeram na primeira disciplina. Né? Então, assim, você quer estudar com alguém que trabalha na prática, é aqui mesmo, tá bom? Porque a gente já recebeu alunos da concorrência, que eu por questões éticas não vou citar o nome, que passou o curso todo e não sabe nem para onde vai, né? Então a gente tem cursos na área forense, como eu falei, são 11 cursos que variam de 12 a 15 meses. O de Forensic Science ele tem a duração de 15 meses. O que eu preciso para atuar nessa área? Eu preciso ter nível superior. Mas eu estou acabando a faculdade X ou Y, tá? Conversa com a gente lá, porque dependendo de quanto tempo falta, talvez já seja possível você entrar na pós, porque a gente tem um prazo para enviar a documentação, né? Então, se você estiver nos finalmente do seu curso superior, você já pode começar a fazer a pós, tá ok? Que cursos que são indicados? Qualquer curso, tá? Esse curso de Forensic Science, ele é o curso de porta de entradas, é para você entrar no mundo da perícia, tá? E aí, assim, é tanto para você atuar como perito, mas também para que você consiga fazer um concurso desses, né? Então, assim, a gente tem todas essas possibilidades de atuação. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Se vocês tiverem perguntas, vão colocando no chat que já eu dou uma pausa e eu vejo as perguntas, tá? Bom, prós e contras na área forense, né? Ficou trocado, né, Guilherme? O pró ficou com X, o contra ficou com. Beleza, mas beleza, vamos lá. Os prós, né? É uma carreira extremamente interessante, né? Do ponto de vista intelectual, você se desenvolve na área. Da ciência, porque a gente está falando aqui de ciência, né? É uma área que, se você gostar mesmo, né, e seguir à frente, você pode viver só disso, e você vai ser o seu patrão, você vai definir seus horários, você vai ver que perícias você aceita, né? Então, você tem
uma liberdade, né? Eu tenho vários alunos que já são peritos em vários estados que eles recusam. Volta e meia eles falam assim: ah, professora, conhece alguém aí para atuar numa área porque eu não vou conseguir atender. Né? Então a gente pega os alunos e fala, pessoal, estão precisando de um perito de informática no Rio Grande do Sul, estão precisando de um perito de docking na região tal. Né? Então, isso são possibilidades. Assim, quanto de trabalho eu vou ter? Vai depender da sua iniciativa de ir nos tribunais, se cadastrar, ver que estados você quer atuar. Né? A gente tem uma aluna de documentoscopia, por exemplo, que ela atende São Paulo e Rio Grande do Sul. Eu só fico acompanhando os stories dela, viajando para lá e para cá para atender essas perícias, né? Com a questão da internet também isso facilitou muito, né? Porque você consegue fazer ter acesso ao processo, você consegue fazer muita coisa à distância, mas claro, por exemplo, se você for fazer uma colheita de padrão que a pessoa assinar, escrever, etc. e tal, você vai ter que ir no local, né? Então, assim, depende da sua iniciativa, por exemplo, de entrar em contato com os advogados, né? Enfim, tem assim na primeira disciplina, inclusive, eu dou um panorama assim do como você pode construir esse seu currículo, né? Inclusive, a gente estimula aqui, já adiantando, né? Que a pessoa escreva artigos, que a pessoa se posicione no mercado, né? Então, falar assim: olha, eu pesquiso tal assunto, começa a publicar artigos, vai em congressos, né? Então, você vai construindo a sua carreira. Ah, preciso largar tudo que eu estou fazendo para investir na área forense? Não, você pode continuar com as tuas atividades e levar isso em paralelo. Né? Então, assim, desde que não haja nenhum impedimento legal na tua profissão, sei lá, né? Não existe óbice para você fazer atuar nessa área de perito judicial ou perito particular, ou assistente técnico, tá ok? Então, isso são possibilidades que você vai investindo a hora que você fala assim, não, isso aqui está dando mais dinheiro do que meu outro trabalho e eu estou mais animado para fazer isso aqui, então, né, abandona o outro e segue esse. Isso, inclusive, é uma dica da área econômica, né? Nunca colocar todos os ovos numa cesta, né? Eu sempre tive um pé na aula, um pé no trabalho, para que se algum não tivesse bom, seguir o rumo, né? Tá? Então, assim, isso é uma possibilidade. Então, assim, essa possibilidade de atuar, de ter uma segunda fonte de renda, de ter uma abertura de uma nova carreira, talvez, né? E para você ir testando ali, ver se é isso mesmo que você queria, sem correr risco, né? De repente você vai mantendo a sua profissão. E aí, assim, gente, uma outra situação que a gente sabe de caso real mesmo, né? Um professor nosso, ele é perito no Pará, e aí ele comentou que um outro perito pegou uma perícia só, e ele fez, sabe quanto que foram os honorários dele? Quanto que vocês acham que foi aí? Chuta aí. Vamos ver se vocês adivinham aí quanto que ele ganhou em uma perícia. O que vocês acham? Eu falei ali que começa em 1.500. O que vocês acham aí? Vamos ver aí, enquanto eu tomo uma água aqui. 25 mil. Leandro Lúcio está proibido de falar. 20, 25, vamos ver. Uma perícia na área ambiental, 200. O que vocês acham? Muito? Vamos ver. Tá frio. 30. Ninguém acertou ainda. Ó, a Nath falou que ia dar desconto para quem acertasse. Lúcio, proibido falar. O Éder também tá proibido falar que ele sabe. 500 mil, gente. O perito, ele faturou em uma perícia 500 mil, porque na área de perícia ambiental são perícias astronômicas, né? Sim, a perícia foi um valor gigantesco, mas só os honorários do perito foi 500 mil, né? Então, o perito fez uma perícia e falou assim, opa, já tá bom, né? Claro, não é sempre que a gente vai ter umas perícias dessa, obviamente, né? Depende muito do caso, tá? Mas, assim, a gente está falando de N possibilidades, né? A gente tem alunos aí que fazem perícia de celular, cobram 4, 8, 10 mil,
15 mil, depende da complexidade, né? Então, isso é uma situação. Eu tenho amigos que trabalham só com perícia particular, por exemplo, tenho 2 amigos que trabalham com isso, eles que são os donos do próprio negócio, né? Então, um deles, ele é professor do curso de mobile, tá lá no meu Instagram, a live que eu fiz com ele falou que só para extrair os dados de um celular ele cobra 4 mil. Né? Então, assim, se for fazer análise e outras coisas mais, tá? Então, depende muito da complexidade do que você vai fazer, né? Então, tem que ficar ligado nisso, porque assim, pode ser assim, pô, tô sem fazer nada em casa, né? Por que que não estudar alguma coisa, aprender, né? E de repente ser isso, se tornar realmente uma outra fonte de renda sua, tá? O que são os contras? Eu não consigo pensar em contra, mas assim, contra a pressão, né? Porque assim, a partir do momento que você pegou, por exemplo, você tem um prazo para entregar, né? E às vezes vamos supor que você, sei lá, cobrou 5 mil e aí descobriu que era um negócio super complexo, né? Enfim, tem as situações, claro, né, que tem que ser consideradas, mas assim. Eu, sinceramente, o pessoal pediu para que colocasse os prós e os contras, mas realmente é muito difícil, né, ver esse contra, né? Porque primeiro que eu sou apaixonada pela área e eu realmente vejo como uma oportunidade, tá bom? Leandro Morales, exatamente, ele é fantástico, né? Ele é professor nosso da pós aí, e ele só trabalha com isso, né? Tá? Então, o que acontece? A Forensic Science é uma porta de entrada para várias áreas. Eu vou mostrar para vocês quais são essas disciplinas, o que tem aí de conhecimento. Então, por exemplo, você fez e você fala assim: caramba, eu adorei a área de documentoscopia, vou seguir essa área. Ah, eu gostei dessa história de meio ambiente. Ah, ou eu gostei da área de informática. Então, assim, a Forensic Science, ela te dá uma visão ampla da perícia, tá? Para quem está fazendo o concurso, é assim uma vantagem gigante, porque você vai estar estudando assuntos que vão cair no concurso, tá? E a segunda vantagem, que é melhor que todas, né? Se, por exemplo, se você fizer o concurso para a Polícia Federal, o resultado do teu curso de formação lá na Academia Nacional de Polícia, ANP, é o que vai determinar para que cidade você vai. E quem tirar em primeiro lugar, escolhe primeiro. Então, o que acontece? Se você for muito bem no curso de formação, você que vai escolher primeiro. Então, assim, você tem a vantagem que você estudou para o concurso, você tem ponto para a prova de títulos, né? Porque conta ponto a pós-graduação, e você tem a terceira vantagem, que é justamente você escolher para onde você vai ficar lotado, né? E a gente sempre indica essa pós para você conhecer todas as áreas, porque isso é importantíssimo, né? Uma outra questão também, se você for formado em direito, um profissional de direito com conhecimento de Forensic Science, ele tem um diferencial enorme no mercado, tá? Seja ele delegado, juiz, promotor, procurador, sei lá, qualquer carreira aí na área de direito. Porque o que acontece? A dificuldade que nós, peritos, temos é em traduzir algo técnico de forma que alguém do direito consiga entender. E aí, o que acontece? Né? O pessoal que é meu aluno sabe disso. A questão dos quesitos. Quesitos são as perguntas que são encaminhadas para que o perito responda, né? E o que acontece? Quando a pessoa não entende nada da área, ela faz umas perguntas absurdas. E o grande segredo do mundo é saber fazer perguntas, né? E quando a gente recebe uns quesitos que são bem feitos, aquele laudo, aquela perícia anda bem, a gente consegue resolver com mais facilidade, agilidade. Agora, quando vem as perguntas assim cabeludas, né? A gente perde muito tempo. Então, assim, o profissional de direito também deveria ser obrigatório fazer uma pós dessa, né? Para entender todas as áreas, para ele saber fazer os quesitos, para ele pegar um laudo e entender aquilo que a gente está falando,
né? Então, assim, é muito diferente. O pessoal que é perito, né, que atua na área, deve entender bem o que eu estou falando disso, né? Então, que é importante essa questão da aquisitação, tá ok? Deixa eu dar uma pausa aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas, né? Antes de eu continuar aqui, porque senão depois eu ficar muito longe para eu poder. O Raído comentou: a EAD é uma forma de redemocratizar o conhecimento com excelentes professores. Ô, Caroline, vai passar assim, vamos conversar depois, tá bom? Ó, o Peterson já trabalha como perito para Minas e São Paulo. Ó, muito legal, muito joia, muito legal. Pois é, o Hélio quer sonha em ser perito, não quer ficar no sonho. Não, não mesmo, né? Vamos transformar isso em realidade ainda, né? Ó, o Leandro incentivando a Caroline. Vamos lá. A Flávia está finalizando a especialização em perícia fonoaudióloga, fonoaudiológica e aprimoramento e identificação humana forense. Não indica atuar com perito sem ter especialização ou aprimoramento. Exatamente, Flávia. Porque assim, ó, você pode até se cadastrar, porque o que é exigência dos tribunais? Que você tenha curso superior. Mas, gente, assim, o laudo, os exames, eles exigem um conhecimento que a gente não vê na faculdade, né? Então, por isso a importância de fazer a pós, porque a pós é da área forense, né? E aí você consegue entender como funciona esse trâmite, né? Entre o juiz, entre o perito, como que se faz um laudo, como que se preserva a cadeia de custódia, enfim, tudo que é necessário para fazer um laudo, né? E aí, assim, depender da área, né? O que é importante ainda é você colocar na prática, né? A gente preza muito para que todas as disciplinas tenham prática, mas assim, depende muito do aluno também correr atrás, tá ok? Deixa eu ver, aqui foi a parte dos milhões aí da perícia, né? O Ricardo comentou, né? Tem muito trabalho envolvido. Qual o valor, né, do caso, né? Cada caso é um caso. Assim, você tem uma estimativa, né? Acho que alguém até comentou. O Peterson Batista comentou aí R$ 450 a hora, mais ou menos, né? Isso realmente um valor que se estima, né? Então você vai calcular mais ou menos quantas horas você vai levar para fazer aquela perícia, e aí calcula, né, sobre como. Assim, ter uma margem, né? Porque eu já vi pessoas aceitando uma perícia assim de forma muito rápida, assim, analisar o caso e aí depois saiu no prejuízo, né? Então vamos pensar direitinho aí sobre os valores praticados, tá bem? Então vamos continuar. Eu vou falar agora para vocês quais são as disciplinas que a gente vê, tá? Para vocês terem uma ideia de tudo que se aprende no curso de Forensic Science, né? No nosso curso da Blue AD, tá? Então, a primeira é metodologia científica em perícia criminal, que é a disciplina que eu dou, né? Eu sei que muitas vezes o pessoal já está de saco, achei metodologia da pesquisa, não, tal. Mas assim, gente, esquece, né, o que vocês viram na graduação ou em outra pós. A gente tem alunos até com mestrado, doutorado fazendo a pós com a gente, e a gente pede, assim, a pessoa já teve 4, 5 vezes metodologia da pesquisa, né? Mas aqui é totalmente diferente, é voltada para a perícia. Então a gente fala de cadeia de custódia, como tirar fotografia, como processar um local de crime, como construir um laudo, né? Então, assim, o aluno ele já sai na primeira disciplina sabendo como fazer um laudo, o que deve fazer, o que não deve fazer, o que tem que estar de acordo com norma da BNT, enfim, tá? Então a gente faz essa disciplina extremamente prática. Fundamentos básicos da criminalística, a gente vai falar o que é vestígio, o que é evidência, o que é local de crime, o que é prova, os tipos de prova, é toda a parte de criminalística. E essa disciplina aqui, para quem está fazendo concurso, ela é fundamental, né? Porque a gente trata de todos os conceitos, de todos os vocabulários técnicos, como processar um local de crime, como coletar vestígios, como encaminhar para a perícia, embalagem,
tudo, croquis, como fazer croquis, como tirar fotografia, então toda a parte básica da criminalística. E isso é o que acaba caindo nos concursos. Então, se vocês olharem aí qualquer concurso estadual, eles sempre vão perguntar local de crime, não sei o que, ok? Tá, essa também é comigo. Análise de locais de crime. Essa disciplina também é com o perito, professor Marcelo Nunes, que ele é perito do Distrito Federal. Ele já foi chefe de mortes violentas, né? E eu sempre aviso os alunos com antecedência, porque ele adora colocar uma foto de sangue, de gente de todos os tipos, né? Então, aqui entra toda a parte de local de crime, aquilo que a gente vê mesmo no CSI, né? Como procurar os vestígios, aonde que tem, como que coleta, né? Como identificar respingos de sangue na parede, né? Para tentar encontrar o que aconteceu naquele local de crime, tá bem? E aqui é todos os tipos de local de crime, né? Quando a gente fala de local de crime, eu estou falando, por exemplo, no caso da Polícia Federal, a gente trabalha muito com crimes do colarinho branco, então geralmente pode ser um escritório, pode ser uma empresa, né? Enfim, pode ser outros tipos de locais de crime. Eu trabalho com crimes de abuso sexual infantil, então o meu local de crime pode não ter uma pessoa morta, mas vai ter evidências ali, vestígios que eu vou ter que coletar que possivelmente vão me ajudar a entender o que aconteceu ali, tá bom? A disciplina, a perícia no contexto jurídico é com um professor que também é o professor Eric Simões, ele é autor de vários livros, ele é perito da Polícia Federal também, e aqui a gente vê toda essa questão dos trâmites entre o perito e o juiz e o delegado, o que precisa conhecer de Código do Processo Penal, de Código do Processo Civil, né? Então, dá uma alinhada nesses conceitos, tá bom? Deixa eu ver aqui. Quantas horas? Esse curso ele tem 15 disciplinas, com 24 horas cada disciplina. Obrigada pela sua pergunta, Emília. Um ponto importante que a gente tem aqui é o seguinte: terminou a primeira disciplina, você passou na minha disciplina, você faz uma avaliação, né, uma avaliação de satisfação, e você tem um certificado já dessa disciplina. Então, assim, você tem 15 certificados de extensão e você tem também um certificado de especialista, né, reconhecido pelo MEC em Forensic Science. Mas assim, você vai ter lá um certificado de conclusão da disciplina de metodologia científica e perícia criminal, depois uma em fundamentos, uma em análise local de crimes. E isso já é muito interessante, porque nós temos alunos que já são peritos, né? Então, assim, além dos alunos, além dos professores, a gente tem muitos alunos que já são peritos. E isso, assim, também é um networking fantástico, né? E aí a gente teve alguns alunos de perícia oficial mesmo que precisavam de certificados para fazer progressão de carreira, né? Então, eles já utilizaram esse certificado de extensão para conseguir progressão na carreira, tá ok? Então, a disciplina e a perícia do contexto jurídico, perícias de laboratório forense também é um colega da Polícia Federal, da área de laboratório, e aqui vocês vão aprender a fazer análise claro, óbvio que vocês não vão ter, não vão tocar naquilo, né? Mas assim, a gente tem vários vídeos explicando, o professor explica como faz, então, análise de drogas, então, todos os tipos de drogas, análise de remédios, análise de bebidas, né? O que você precisa tomar cuidado na manipulação disso, tá? Então, o professor César Silvino, que é a disciplina de perícia de laboratório forense. Perícia de medicina legal, é o professor Marcelo Nunes, o sanguinário, novamente. E aqui, medicina legal, vocês vão ver todos os tipos de mortes, né? Eletrocutado, queimado, tiro, faca, suicídio, afogado, que mais? Todos os tipos de morte, porque cada tipo de morte ela deixa vestígios no corpo, né, que você precisa analisar. O tiro foi a queima-roupa, não foi, né? A questão mesmo de suicídio e homicídio, né? Porque assim, muitas vezes o pessoal mata alguém e pendura lá, né, para a pessoa ficar lá dizendo que ela se suicidou, né? E aí entra também a parte de escrever um bilhete, etc e tal, né? Então, assim, tem que analisar as cenas
e a medicina legal trata de todos esses tipos de crimes e os vestígios que isso fica no corpo, né? Quais são os estados de putrefação, né? Assim, é uma coisa, eu sugiro não comer enquanto assistem essa aula, tá bom? Perícias documentoscópicas e documentos de segurança. Esse é o professor Fábio Braga, ele é o coordenador, inclusive, do nosso curso de documentoscopia forense, tá? Então, aqui vocês vão saber fazer análise em documentos, tá? Então, em todos os tipos de documentos, contrato, carteira de trabalho, CNH, CRV de carro, passaporte, cédulas, então tudo que for documento, como que se faz uma perícia, né? Que cuidados que tem que ter, análise, né? Entre o questionado e o padrão, tá ok? O professor Fábio também é do Distrito Federal, ele é perito oficial. Ele estava como, acho que, diretor, eu não sei se ele ainda está. Perícia grafoscópicas também é com o professor Fábio, então é toda a questão de assinaturas, né? E aqui para mim, né, que sou da área de informática, é uma das áreas mais difíceis que eu acho. Mas essa aqui também é uma área muito interessante para atuar no mercado de trabalho, porque assim, se você fizer a pós e gostar dessa área, o que eu sugiro é que você já faça a pós de documentoscopia forense, porque aí você vai entrar num mundo gigantesco, que tem muita demanda no mercado, né? Então, assim, hoje também o que eu sugiro, assim, você é da área de informática, você faz uma pós aí da área de TI e faz uma de documentoscopia, porque você vai juntar documentos digitais, que é uma área que tem muita demanda e que a gente tem poucos profissionais, né? Então, assim, vocês vão ver que a gente tem 11 cursos aqui que o Lúcio já está no terceiro aí, né, Lúcio? E aí você começa a fazer cada um tem algo mais interessante, né? E assim, já digo, essa área de perícia é um vício mesmo, né? Um vício no lado bom. Depois que você entra, você quer continuar naquilo sempre, porque sempre tem algum assunto interessante, tá bom? Então, a parte de grafoscopia vem toda a questão da assinatura, se é caneta, se foi feito com cópia, se a pessoa escreveu com... Claro, né? Isso aqui é uma noção, porque a gente tem uma pós inteira tratando disso, né? Se a pessoa escreveu, sei lá, sob pressão, né? Enfim, se foi falsificado, tem várias situações aí. Uma outra disciplina é muito interessante, que é de balística forense. Esse aqui é com o professor Tiago, ele também é perito oficial do Pará. Ele dá essa e a de perícia de meio ambiente também, tá? O professor, ele... Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui, senão eu não consigo enxergar. Então, a parte de balística, você vê todos os tipos de armas, os tipos de munições, né, como fazer a coleta, como coletar para fazer comparação, né, os microvestígios, então, tudo que está envolvido na balística forense. Perícias de meio ambiente, como eu disse, também é uma área fantástica, né? O professor Tiago também, ele atua nessas duas áreas, e ele também é o coordenador da pós de perícia ambiental, né? Então, se você é de uma dessas áreas, eu sugiro, faz Forensic Science e já faz a perícia ambiental também, que como a gente viu, 500 mil aí, tá beleza, né? Tá bom? Nessa perícia de meio ambiente, vê toda a questão de desmatamento, de incêndio, a fauna, a flora, enfim, tudo que envolveu o meio ambiente, tá bom? Então, isso aqui é interessante porque tem muitas perícias que são em cidades, né? Porque entra também a questão urbana do meio ambiente, de pichação, de barulho, né? Então, assim, é uma área muito interessante que tem poucos profissionais capacitados para isso, tá? Perícias em veículos e acidentes de trânsito também é um perito oficial, que é do Distrito Federal, ele é pós-doutor, inclusive, assim, fantásticas as aulas dele, né? Isso aqui também você pode atuar no mercado particular. Então, por exemplo, para questionar um acidente, para entrar com uma ação, né, contra alguém, né? Então, toda a parte de veículos que entra... chassis, documentos de veículos, a interação com a documentoscopia, tá? Questão do acidente, se estourou a airbag, não estourou, de quem é a culpa, enfim, toda essa parte. Aqui entra
uma parte de física bastante, né, de cálculos que você tem que fazer, tá bem? Para fazer, identificar que velocidade que a pessoa estava, enfim, todas as questões relacionadas com veículos e acidentes de trânsito. As perícias em registros audiovisuais é uma disciplina muito interessante, também é feito é lecionada pela professora Andressa, que é perita do Santa Catarina, né? E aqui vocês vão entender como faz perícia numa imagem. Hoje, né, com essas questões eleitorais, a gente tem um monte de fakes, né? Imagens, os deepfakes que o pessoal fala, né? Você coloca um vídeo, de repente eu estou falando aqui, mas está saindo uma voz de outra pessoa, né? Ou eu estou falando uma coisa e coloco outro assunto na minha voz. Então, é perícia de áudio, perícia de imagens e perícia de vídeos, tá? Então, aqui também a gente tem uma pós de áudio e imagem, que se você gostou dessa área, você pode migrar, que também é uma área que não tem formação específica. Então, a gente tem pedagogos, tem pessoal formado em letras, tem pessoal fonoaudiólogos, tem dentista, tem de todo, engenheiro elétrico, eletricista, tem todas as áreas. É uma área bastante interessante para atuar, tá? Assim, é fantástico, né? Assim, é muito legal. O pessoal fez uma disciplina dessa que tem no curso de Cyber Forensics, né? O Leonardo, o Lúcio tá aí, ele sabe que fez. Então, o pessoal conseguiu até pegar uma foto de um carro que tá a placa, e aí eles conseguiram fazer com que modificaram, né, com a imagem que tinha para tentar identificar os caracteres daquela placa daquele veículo. Então, hoje em dia, a gente tem muitas câmeras de vigilância por todo canto, né, que estão capturando imagens, sons, etc. Celular, todo mundo tem um celular aí gravando alguma coisa. Então, é uma área de perícia bastante interessante, bastante lucrativa também para atuar. Tá? Então, sugiro, faz a pós de Forensic Science, gostou dessa, faz essa pós também, tá bom? Perícias de informática, coraçãozinho, é a minha área, né? Então, assim, gente, hoje tudo é informática, né? Então, a gente tem celular, computador, redes sociais, enfim, tudo. Os crimes de contabilidade passam pela informática, todos os crimes, de alguma forma, eles passam pela área de informática, né? Quem dá essa disciplina não sou eu, o professor Evandro Dalla Vecchia, que também é perito no Rio Grande do Sul, né? Ele é autor, inclusive, daquele livro Perícia Digital, que é um dos melhores livros que a gente tem no Brasil nessa área. Ele que dá essa disciplina e ele ensina como você fazer análises, mesmo que você não seja da área de informática, claro, né? É um começo, né, para você entender como funciona, como calcula hash, como que preserva um dado, né, para que aquilo sirva de prova, enfim, tá? Então é uma disciplina muito interessante também. Todas são, né? Sou suspeita. Exames de DNA e papiloscopia forense é com o professor Marek. Ele é perito oficial aqui em Alagoas, né? Eu estou aqui em Alagoas, mas sou da Polícia Federal, ele é da Perícia Estadual. Aí ele é o nosso coordenador, inclusive, da pós de genética forense, que também é fantástico. Olha aí o pessoal da área de saúde, né? Então, ele explica toda a questão do DNA, como são feitos, e a parte da papiloscopia forense também, porque tem muitos questionamentos, né, a respeito de DNA hoje. Isso, a gente tem bancos de perfis genéticos e tal, então a gente tem um mercado muito amplo para quem atua nessa área de saúde, tá? E por fim, a gente tem a pós de psicologia, a disciplina de psicologia forense, que é a professora Mariana, que é a nossa coordenadora da pós de psicologia forense jurídica e da pós de criminal profile e psicologia investigativa. Ela é a única aqui que não é perita do jeito que a gente está falando aqui, mas ela atua nessa área de psicologia, né? E aqui ela vai falar sobre análise de perfis, psicopata, serial killer, todas essas coisas, né? Porque, assim, é muito importante entender o comportamento humano para fazer uma perícia, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma perícia de documentoscopia forense, eu tenho que prestar atenção se aquela pessoa está tentando falsificar uma assinatura, se eu vou fazer uma perícia de meio ambiente, eu tenho que analisar, será que aquilo foi proposital? A pessoa colocou fogo naquela área de propósito,
tá? Perfiladora, obrigada aí, Peterson, exatamente. Eu já fiz a pós de psicologia forense da UEAD e agora eu estou na pós de criminal profiling, né? Que é essa que é de perfilamento, assim, é uma coisa maluca. Por que eu entrei nessa área? Porque eu trabalho com crimes de abuso sexual infantil. Então, assim, eu preciso entender como funciona a mente do abusador, né? Eu preciso entender como funciona a mente da criança também, né? Por que ela esconde aquilo, por que ela não conta, né? Enfim, então isso acaba complementando o meu trabalho, tá? Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta, pessoal, se tiver, vão mandando aí. Enfim, então, essa é a pós, como vocês podem ver, são 15 disciplinas, uma mais interessante que a outra, né? Eu realmente sou suspeita, eu sou coordenadora dessa pós, de Cyber Security, de Cyber Forensics, mas, assim, essa é o meu amorzinho, assim, né? Porque quem faz, é impossível a pessoa não se encantar com a área de perícia, né? E aí você faz, e aí você fala assim, poxa, eu gostei da área de documento, eu gostei da área de audiovisual, gostei da área de informática, gostei da área de meio ambiente, e aí você vai se especializando. A partir desse momento, você já tem uma visão ampla da área forense, mas aí você pode se especializar e assim, sinto muito informar, uma vez que você entrar para pós da WAD, você vai ser nosso aluno forever, né? Porque realmente vicia, né, Peterson? Vicia mesmo, sabe? Você sempre está querendo estudar mais e mais e mais. Deixa eu passar aí que já são quase 8 horas, já deu uma hora, era para eu falar só 40 minutos, né? Tá? Bom, os maiores desafios da área forense. Eu acho que o primeiro de tudo é a gente se manter atualizado, né? Porque é muita coisa, né? Então é muita coisa, muitas técnicas. E assim, um grande problema que tem, e que isso pode ser uma vantagem para quem está estudando, é porque tem muita gente que não se atualiza. Então, se você for trabalhar como assistente técnico, de repente você vai ver que aquele laudo que está lá do cara tem falhas, tem erros, já mudou aquele normativo não funciona mais, tá? Então, assim, você tem muitas possibilidades de atuação. É assim, acho que a questão de você ficar viciado, isso é extremamente possível, né? E aí, assim, para quem gosta de desafios, para quem está querendo sempre aprender um pouco mais, tá bom? É uma área fantástica. Deixa eu ver aqui a pergunta da Flávia. Sim, são 15 módulos, são 15 meses, né? A gente está. Eu já vou adiantando, após Forensic Science, a quinta turma começou agora em outubro. Tá? E agora, semana que vem, já é o segundo módulo. Né? Então, se alguém quiser fazer após, a Nath vai dar aí as orientações, é possível entrar, tá? Depois vocês, porque eu vou começar com a segunda disciplina agora, e aí quem entrar depois paga a metodologia científica em outra turma, não tem problema, tá ok? Tá? Então, é possível entrar nessa turma, porque senão a outra só vai ser no fim de 2023, tá ok? Mas o pessoal passou aí o WhatsApp, vocês podem mandar lá, possivelmente eu que vou atendê-los aí também, tá bom? Tá? Bom, vamos lá, né? Setor privado ou público, tá? Setor público é isso que eu falei, para você atuar como perito oficial, ou da Polícia Federal ou dos estados, tem que fazer concurso, não tem puxadinho, né? Não tem outra forma, não. Tem que fazer concurso, e aí cada concurso tem diferentes etapas, tá? Na área privada, vocês podem atuar aí como perito judicial, vocês podem atuar como assistente técnico, vocês podem atuar como perito particular. Daí vocês falam, eu quero atuar nos dois, tá? Na Polícia Federal, eu não posso atuar como perito judicial, assistente técnico, nada disso. Eu sou servidora exclusiva do Estado, né? Da União, na verdade, tá? Mas tem estados que eles permitem que o perito atue também na esfera da perícia judicial. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul pode, pelo que eu me lembro, Pará pode, tem vários estados que pode, desde que você não seja o mesmo objeto. Então, por exemplo, você fez a perícia daquilo na perícia né, oficial, você não pode trabalhar da mesma forma do outro lado, né? Assim, um conflito de interesses, vamos dizer assim, tá? Mas assim,
ambos os campos vão ter a questão dos prós e dos contras, né? Concurso público tem a dificuldade de passar no concurso, mas quem quiser passar, fala comigo depois e faz a mentoria aí, que vai sair concurso da Polícia Federal, né, no próximo ano, independente do governo, né, porque assim já foi solicitado 700 vagas, aí mais 700 vagas. Eu sou uma que estou me aposentando, então a minha vaga vai estar disponível, tá bem? E estados, vai sair muitos concursos, saíram vários, mas vai sair ainda vários outros estados. A remuneração, eu não sei agora de cabeça, mas eu acho assim que nos estados está entre 5 e 18, 20 e poucos mil o salário de um perito, tá? Um perito concursado. Na Polícia Federal começa em 23, vai até 31 e os quebrados, tá? Então, tem essa questão salarial, tem questão de estabilidade, em alguns casos tem porte de arma, como no nosso caso a gente é policial federal, né? Aquilo que eu falei antes, e eu sou policial, tenho arma, etc e tal, tem que saber toda a parte policial, mais a parte de perícia geral, esse forensic science, eu tenho que saber mais ainda da minha área, que é informática. Em alguns estados, a perícia está desvinculada da polícia civil, tá? Então, isso vai variar de estado para estado. O que mais? Bom, aí tem os benefícios de servidor público, tem os contras de ser servidor público. Inclusive, eu fiz uma live esses dias sobre esses prós e os contras aí de cada uma delas. Na área privada, como eu falei, vocês podem começar a atuar isso como uma segunda fonte de renda, né? E até vocês podem tem muitos casos de justiça gratuita, inclusive, que você pode até pegar para ir adquirindo, né, um pouquinho mais de experiência, tá bom? Tem esses casos de perícia particular, que você que define teu preço, você diz quanto que você cobra para fazer aquilo, né? Enfim, eu acho que em todas as áreas tem campo de trabalho, né? Depende muito de ti, né? De você correr atrás, de você gostar, né? E realmente ver qual que se identifica mais com o teu perfil, se é concurso público ou se é atuar nessas áreas, tá bem? Bom, tô quase acabando, gente, senão daqui a pouco meus alunos começam a reclamar também, né? Como eu falei, a gente tem aqui, deixa eu diminuir aqui, tá? A gente tem 95% dos professores com mestrado e doutorado, tá bem? Só para relembrar, certificado pelo MEC, tá? Assim, mas se vocês quiserem procurar o link, procurem pela Uninorte. A Blue AD, ela tem a parceria com a Uninorte, como eu falei, esses cursos surgiram da fase presencial lá no Acre, né, onde é a Uninorte, e hoje eles estão totalmente EAD, nessa parceria que a Blue EAD tem com a Uninorte. Então, se vocês quiserem procurar, procure Uninorte Acre, tá? E vai ver lá que todos os cursos já são reconhecidos pelo MEC, os 11 cursos que nós temos. Não, essa live não tem, mas eu vou te dar umas dicas aí de como pegar uns certificados aí para horas complementares, alguma coisa assim, tá? Os professores, eu já falei, né? A gente tem mais de 70 professores aí que são, na maioria, são peritos. Não tem necessidade de TCC, mas a gente estimula muito os alunos que eles produzam materiais para publicar na área científica, né? A gente tem muitos alunos que já publicaram, tem alunos com livros, tem alunos que publicam em congresso, né? Então a gente estimula bastante. 100% do conteúdo é prático, EAD, e aí a gente tem material teórico, a gente tem muitas atividades práticas, tem vídeos, tem áudios, enfim, como que funciona? A gente tem conteúdo que já está gravado na disciplina, mas a gente tem um encontro por semana para tirar dúvidas, né? Então, assim, essa semana é laudo com o pessoal, tá? Então, já é a última semana do módulo, eles já assistiram a aula, eu já expliquei como que faz. Cada semana a gente fez um encontro online, e hoje à noite, assim que eu sair daqui, eles vão apresentar os laudos, o trabalho que eles fizeram no final da disciplina, tá bom? Tá? Então, tem professores que gravam várias aulas, mas você sempre tem o contato com o professor, seja numa live parecida com essa, né? A gente tem um ambiente próprio, ou mesmo pelo WhatsApp,
tá? Então, assim, isso é um diferencial muito grande da Blue EAD, porque a gente sabe de alunos que fizeram pós aí na concorrência e nunca conseguiram falar com o professor, nunca conseguiram falar com o coordenador, né? Então, aqui a gente tem essa aproximação, né? E os alunos interagem demais, assim, é muito legal, assim, tá? E por isso que eu sou, além de ser professora, eu também sou aluna, né? E agora, né, vou passar aí a oferta que foi feita aí para a live. A pós, ela tem um valor de R$ 468 atualmente, não sei como que fica para o próximo ano, mas ela está com 25% de desconto para quem se inscreveu, né, aqui na live, tá bom? Então, assim, o pessoal passou aí para o WhatsApp, se vocês quiserem. Tem lá o site da Blue EAD, se vocês quiserem se matricular, já coloca lá 25% live, Andréia, né? Para ele saber da onde que vocês. De onde que vocês. Que o desconto é exclusivo, tá? É só para vocês, tá? Porque o valor é 468. E aí o que acontece? Fica a matrícula e 15 parcelas de 351, que dá os 25%, tá bom? Mas isso só é válido até o dia 7/11, porque é quando começa a segunda disciplina, né? Então, assim, vocês têm que entrar agora, né? Essa semana para poder acompanhar o pessoal. E aí vai ficar devendo uma disciplina que depois vocês vão cursar comigo, que é essa de laudos, tá certo? Então, tá o link aí no chat, né? O matricule-se, preenche lá. Tem o link para colocar os documentos, tá bem? Ou chama no WhatsApp, o que é. A PECOF é convênio, né, Peter? Isso daí é o outro desconto, tá? Daí você chama lá no chat que a gente passa informações. Não é cumulativo, um ou outro, tá bom? Sim, gente, esse desconto aqui é para Forensic Science, mas a gente pode ver aí com a Nath se dá para conceder para os outros cursos também, Nath? Coloca aí no chat aí se consegue estender para os outros, tá? Ó, o professor Peter, seja bem-vindo, professor Peter. Professor Peter é professor fantástico nessa área de criminal profiling, é o nosso coordenador aí da pós de investigação de fraudes, outra que assim, ó, tá uma demanda muito grande no mercado. Bom, fraudes nem se fala, né? A gente tem aí muitos alunos de seguradora, de bancos, da área de TI, tá? Então, assim, tem uma galera fazendo essa pós. Eu também estou inscrita nessa como aluna, né? Eu sou aquela pessoa que faz propaganda e faz. Olha aí, gente, boa notícia, ó. Estende para os demais cursos também, só até o dia 7/11, tá bom? Então, se vocês quiserem, dá uma olhadinha lá no site da Blue EAD, tem todos esses cursos que eu comentei, o curso de investigação de fraudes de mobile, né, que é perícia em celular, tem 11 cursos aí para vocês se inscreverem. Então, olha aí, ó, presentão, 25% de desconto aí, né, para fazer inscrições até dia 7, tá bem? Tá? Então, é isso, né? Eu tô quase concluindo, tem o link aí no chat aí para chamar no WhatsApp, tá? Quem for falar lá, eu vou atender o pessoal de Forensic Science para tirar as dúvidas também que tiver, se vocês tiverem alguma dúvida técnica, se vocês quiserem os guias dos cursos, né? A gente tem um guia do aluno que a gente chama, que tem quem é o coordenador, quais são as disciplinas, o que vem em cada disciplina, tá bem? Então, todas as informações ali a respeito do curso, qual o mercado de trabalho, como que você pode atuar. Então, é só chamar no WhatsApp lá que a gente manda o guia para vocês. E aí vocês podem se matricular até segunda-feira, até dia 7/11, em qualquer curso aí que vocês queiram, com 25% de desconto, tá? Muito bom. Obrigada aí, Nath. Deixa eu encerrar aqui a tela. Vamos lá, gente. Temos uns 5 minutinhos para perguntas, né? Sim, o pessoal aí perguntou se tem certificado. Não tem certificado essa live, mas a gente tem vários cursos
gratuitos com certificados. Tem um que se chama Eu Perito, que ele fala sobre essa área pericial, né? Eu que dou esse curso, assim, mas é uma visão disso que eu falei mais um pouquinho, né? Um curso, não lembro quantas horas tem, mas você faz o curso, faz algumas questões, e aí responde as questões. Se você tirar mais de 7, você recebe seu certificado. O outro curso que tem é o Eu Perito a Missão, tá? Que aí fala de cada uma das áreas periciais, fala da área de contabilidade, de engenharia, de informática, de engenharia civil, mecânica, área de meio ambiente, todas as áreas, quais são os tipos de exames que é feito, etc e tal. Tá? Também tem certificado, esse acho que são 20 horas de certificado. Nós temos webinar de investigação de fraudes para vocês já conhecerem o curso de investigação de fraudes e já fazer a matrícula neste curso também. E temos outros webinars disponíveis, tá? Então é só acessar o site da WEAD lá, se inscrever, né? Sim, ó, tá aí no chat, o Linktree. O Linktree tem todos os links para vocês se inscreverem e aí poder fazer. O Éder é nosso aluno, né? Obrigada, Flávia. Tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para a gente, tá? Pode mandar aqui no link embaixo, aqui no YouTube, que a gente responde. Pode mandar no direct da conta da Blue AD, pode mandar na minha particular, não tem, né? A mentoria. A mentoria, nós vamos ter uma live aí essa semana, viu, Kátia? Mas eu vou, sim, já vou fazer o meu comercial, né? Aproveitar aqui. Na quarta-feira a gente vai ter uma live para falar da mentoria também, vai ser uma live gratuita, sem certificado, né? Falando o que é a mentoria, como que funciona, tá bem? E aí tá lá o link lá no meu Instagram. Meu Instagram é andrea.stanger, tá ok? E lá tem o link também para se inscrever para a mentoria, tá? Não se preocupe, tem para todos os bolsos aí, tá certo? Eu acho que a mentoria é uma oportunidade de você também alavancar, né? Você chegar mais rápido nos resultados. Obrigada, Emília. Obrigada, Kátia, Flávia, Éder, Caroline. Sim, a 468, mas daí tem o desconto, tá bom? Com os descontos aí que foram dados, com menos 25%, fica 351 por mês, tá? É o desconto pontualidade. Se você pagar até o dia, é 351. Se pagar depois, já fica o 468, perto do descontão, tá bom? E o Peterson aí fala com a gente lá da Pecoff, né? E agradeço todo mundo que tá. Eu não consigo ver o nome de vocês, mas se tiver alguma dúvida, tá ok? Mande. Assim, eu acho assim que eu tenho um aluno, né? Inclusive, que a gente conversou e ele é professor, né? Do ensino fundamental, salvo engano. Ele é formado em física, mestrado em física, estava fazendo doutorado em física. Ele nunca tinha ouvido falar sobre essa possibilidade de ser perito. E a gente tem uma área na Polícia Federal que é a área de física, que cuida justamente daquela questão de acidentes de trânsito, de balística, né? E ele nunca tinha pensado em ser perito, né? E agora ele está cogitando isso. Então, isso é muito legal, né? Porque assim, você pode exercer a tua profissão normal, né? Se você quiser ir aí nessa área privada e ser perito judicial, ser assistente técnico, enfim, tá? Ou você pode seguir para a área de concurso público, porque tem essas vantagens mesmo, né? De estabilidade, né? Eu estou me aposentando ano que vem, estou liberando a minha vaga para quem quiser, né? E aí na mentoria eu falo tudo sobre isso, como funciona, né? Como que é o antes, o durante e o depois, né? Oi, Flávia, que bom que você tem boas referências, assim, realmente é um diferencial, tá? Eu não sei onde tu faz a pós, não precisa me contar, mas assim, ó, esse contato direto com o professor, contato com o coordenador, faz toda a diferença, né? A gente tem o professor Jorge, que é professor da pós de mobile, né? Tinha alunos esses dias falando assim, caraca, assim, só uma dúvida que ele tirou, ele falou assim, já pagou a pós inteira, né? Porque realmente tem essa preocupação com o aluno, né? Que ele aprenda mesmo, né? Assim, tanto que a gente já teve desistência de aluno, teve sim, porque o pessoal hoje está uma carnificina, né? Vocês devem estar vendo aí no mercado, né? Tem pós de R$ 50,
né? Tem pós que você assiste uma aula, faz uma prova e você está aprovado, você faz uma pós em 6 meses, gasta nem R$ 500, tá? Mas esse não é o objetivo, porque o aluno que é formado na Blue EAD, ele vai levar o nosso nome, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, vocês vão ver que a seriedade que tem dos professores, todo mundo é muito preocupado com esse renome, e a gente não quer aluno ruim no mercado, tá bom? Ah, tá bom, pronto, é um curso só para fonos, tá? Pois é, pois é. Mas é realmente, assim, fazer a pós só para ter o certificado, gente, se pode até falsificar um aí que, enfim, né? Assim, são coisas que estão no mercado. E eu já comprei muito curso. Eu faço questão de comprar cursos aí da concorrência para ver a qualidade, né? Então, existe essa preocupação. Não é só. Ninguém aqui está preocupado em dar certificado para ninguém, não. A gente só quer que saia realmente alunos que entendam, né? Que saibam o que estão fazendo. Tanto que o pessoal que está aluno nosso sabe que nossas turmas são pequenas, a gente não enche sala, né? Acho que a sala que mais teve alunos, acho que foi uns 30 alunos, mas geralmente ali fica entre 15 e 20 alunos para a gente poder dar atenção realmente, tá bom? Olha aí, o Peterson falou, Blue EAD é renomada nessa área, vale a pena ter a qualidade da Blue EAD. Muito obrigada, Peterson. Já aproveita e pede um desconto extra lá, tá bom? Gente, muitíssimo obrigada aí pela paciência de vocês, né, de estar aqui comigo até essa hora. Deu 1h11 aqui de live, tá bom? Compartilhe com. Olha aí, a Flávia comentou, amigos da pós já fizeram curso com vocês e já indicaram. Muito obrigada, agradeço a quem indicou a gente aí por nós, tá bom? Compartilhem a live, né? De repente você tem aquele amigo lá que está querendo mudar de área, que está no emprego chato, de repente, que está com aquelas ameaças de patrão que demite, né? Enfim, né? Tem muita gente trabalhando em coisas só pelo dinheiro, né? E aí, de repente, pode ser uma oportunidade para a pessoa abrir o horizonte, né? Começar em novas áreas, tá bem? Qualquer dúvida, só chamar. Muitíssimo obrigada, Raildo. Um grande abraço para vocês aí, tá bom? Uma honra novamente te encontrar aqui, tá bom? Raildo foi, olha só, foi meu aluno da graduação, da pós, aí virou professor na mesma instituição, né, Raildo? Tô te esperando agora como. Já fez curso de pós de perícia também, né? Então, seja muito bem-vindo. São 11 cursos aí, gente. Não é possível que um deles vocês não vão se encantar, tá bom? Beijo muito grande para vocês, tá bom? E qualquer coisa, aguardo vocês na quarta-feira na mentoria lá, que a gente vai ter outra live. Obrigada, Kátia. Beijão. Obrigada, gente. Tchau, tchau.